Hoje vamos começar nossa aula sobre ansiedade, a nossa série Saúde Emocional e o tema ansiedade. Há mais de 2 anos, cada mês, temos um encontro profundo com temas maravilhosos e eu fui dividindo esses encontros por séries temáticas. Então, cada mês um tema diferente. E a gente vai fazendo aqui pelo YouTube. Quem está chegando no YouTube vai me dando um oi. Estamos com a sala do Zoom também aqui, a nossa, que a gente chama de laboratório emocional, também está aqui. O pessoal pode ir entrando, daqui a pouco vai chegando. Agora já são 8 horas em ponto, acabou de virar o horário, e oficialmente a gente começa a nossa, mais um encontro da nossa série Saúde Emocional. O tema hoje é fantástico, é ansiedade. Hoje, dia 26 de setembro de 2024. Como vai ficar gravado, é sempre bom a gente saber, né? Antes de mais nada, enquanto o pessoal vem entrando na sala do Zoom, enquanto o pessoal vai entrando no YouTube, quem chega me dá um oi no YouTube para eu saber que vocês estão ali. Quem vem chegando no Instagram e vai sabendo que a gente está pelo YouTube, Simone, a Simone entrou. Eu vou ler um trechinho desse livro, o meu livro, o nosso livro, o livro que eu escrevi com outros coautores, que eu coordenei. E eu gosto de começar as nossas aulas lendo sempre um trechinho de alguma coisa, enquanto eu espero vocês chegarem. Mas, gente, olha que legal esse trechinho que eu pensei, eu vou ler de que livro? Do teu? Leia do teu próprio livro, Inteligência Espiritual como Caminho. Então, eu vou ler o trechinho aqui do agradecimento, do final, para vocês terem uma ideia de como tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, tá? Então, começa aqui assim, né? Eu vou ler, o que eu vou ler aqui, o trechinho é assim. Para finalizar essa fantástica obra, criada por tantas mãos, mentes e corações, quero relembrar o quanto foi gratificante receber o convite da editora Líder para coordenar esse projeto pioneiro, que sempre teve como objetivo mostrar o uso cotidiano da inteligência espiritual, saltando das teorias para a aplicação real, inspirando a partir de resultados, sentido e propósito. Foi emocionante fazer o convite para cada um dos coautores escolhidos com carinho por mim e pelo próprio campo atrator desse projeto, que acredito me conduziu como um imã até as pessoas certas para expandir a mensagem a respeito da inteligência espiritual a partir da escrita. Esse é um livro diferente, que toca corações pelas verdades reveladas e porque explica com histórias reais como a inteligência espiritual faz parte do ser humano e das suas interações com a vida. Não há como separar a inteligência espiritual do nosso comportamento e tampouco das nossas escolhas e dos acontecimentos. A própria fisiologia nos revela que todo o nosso corpo sente, uma vez que há uma rede psicossomática que transmite ao organismo inteiro essa conversa entre os sistemas nervoso, endócrino, imunológico e respiratório. Nesse sentido, a coautora Denise Lessa, quando foi escrever o seu capítulo, se dedicou ao aprofundamento da comunicação entre cérebro e coração e compartilhou comigo uma referência de Porges, é o Steven Porges, na qual ele explica que quando o sistema nervoso autônomo do cérebro entende que precisa se defender, ele libera os neurotransmissores cortisol e adrenalina em todo o corpo, gerando sentimentos como o medo e a ansiedade. É por isso que eu li. Com isso, há um desequilíbrio nessa complexa rede psicossomática, da qual somos formados. Todo o organismo se coloca em estado de defesa, não havendo espaço para crescimento e expansão, criatividade e inovação. Com isso, nesse momento final do livro, trazendo o científico para a experiência pessoal, convido você a refletir.
Se esses sentimentos desafiadores de medo e ansiedade que nos desconectam do todo afetam tanto o nosso cotidiano, nos deixando travados e sem criatividade, o que aconteceria então na nossa jornada se o nosso cérebro e o nosso coração entrassem em coerência, em conexão com um sentido profundo da vida? E é assim que eu começo a nossa aula, lendo o final do livro, porque a gente vai fazer muitos questionamentos hoje, muitas perguntas que vão fazer a gente refletir, ter esse autoconhecimento. E eu já vi bastante gente chegando. Então, pessoal, vamos lá. Essa nossa comunidade aqui, que é formada por todos vocês, por nós, vocês que acompanham essas redes sociais, o YouTube, o Instagram, a página do Facebook, se alguém ainda usa o Facebook, o LinkedIn, que eu entrei agora há pouco também nessa rede, todos esses canais, eles podem ser acessados facilmente pelo site bioquimicadasemoções.com.br, para você poder fazer parte dessa rede. Lembrando que, claro, que sempre que alguém curte, que comenta, isso ajuda muito a entrega desse conteúdo para vocês mesmos. Se a rede entende que você gosta, ela vai te mostrar e você vai ter o conteúdo e vai poder ir se cultivando, trazendo esse desenvolvimento a cada pílula que é colocada. A gente tem também o grupo silenciado do WhatsApp e do Telegram, onde eu aviso essas aulas mensais, coloco de vez em quando algum conteúdo, alguma coisa para vocês, não sobrecarrego de informação, porque eu não gosto de ter muita, a gente já tem tanta informação, então eu gosto de colocar poucas e boas, profundas informações. E para quem prefere receber o link nessa aula todos os meses por e-mail, também pode, né? É só clicar em comunidade, como eu faço, que está no link da bio do Instagram, que está no site bioquimicadasemoções.com.br. É só clicar e inscrever o seu e-mail também. Aí cada um escolhe como prefere receber. E me apresentando um pouquinho, porque sempre tem pessoas diferentes chegando e fico muito alegre com isso. Eu sou a Júlia Cristina Wunderlich, sou bioquímica, especialista em fitoterapia e neurociência do comportamento e com diversas formações na área de desenvolvimento pessoal, de práticas integrativas e de ciências biopsíquicas. E eu trabalho há 20 anos, quase isso ou mais talvez, com orientação em saúde emocional, em atendimentos individuais, onde acontece uma mudança de consciência que transforma verdadeiramente as emoções. E é com essa clareza, com essa mudança, que a pessoa tem mais autonomia emocional. Aliás, essa autonomia emocional, ela só é adquirida a partir de conhecimento. E a gente precisa se munir de conhecimento para a gente saber usar os componentes certos na fórmula única que nós somos. Eu sempre trago essa analogia como se fosse um laboratório. Aqui, a nossa sala, aqui a gente está para o YouTube, mas estamos também com a sala do Zoom aberta. É a mesma câmera aqui, vocês, né, nos dois lugares. Então, eu sempre falo isso, laboratório emocional. A gente tem os componentes como num laboratório de química, os componentes certos para fazer uma fórmula e para modificar a fórmula. Inclusive, é isso que eu ofereço na formação em saúde emocional, que a gente já está indo para a turma 4, porque ao final de um processo de 9 aulas, um processo bem estruturado de 9 aulas, a pessoa que passa por esse processo naturalmente desenvolve essa autonomia. Não tem como não desenvolver, porque é a prática. Como a gente ir para uma academia e fazer o exercício, vai desenvolver aquele músculo. Então, passar por essas aulas desenvolve mesmo essa autonomia emocional. E a gente já teve 77 pessoas formadas nas turmas 1, 2 e 3. E essa formação ela é embasada em uma abordagem que eu desenvolvi, que é a bioquímica das emoções, que é uma abordagem abrangente sobre essa interconexão entre consciência, emoções e corpo. Energia, consciência, emoções e corpo, abordando sempre essa interface, tanto física quanto energética da emoção. E a gente vai ver muito isso hoje. Como que essa parte sutil influencia tanto o nosso emocional, a ponto de gerar essa ansiedade, né? E esse conhecimento
a respeito de como que funciona essa comunicação, te instrumenta para poder promover saúde emocional por meio da mudança de consciência. E você promove saúde para você, promove saúde para outras pessoas. Então, você pode ser um promotor de saúde emocional, aplicar esses instrumentais, facilitando a tua condução diante das adversidades emocionais. E vocês vão ver isso hoje nessa aula, também na prática, como nos munirmos de conhecimento e a aplicação, a prática, faz com que a gente já modifique muita coisa. Então, eu quero que você reflita comigo, faz um pensamento aqui na sua vida. Qual é o impacto na tua vida de uma decisão tomada com a mesma mentalidade que gerou o problema que você está? Qual é o impacto de você decidir com a mesma mente que está vivenciando o problema? Que está perpetuando o problema. Qual é o impacto na sua vida de você tomar decisões com a mesma mentalidade que você está agora dentro desse problema? Qual que é o impacto de uma decisão que você tome com a mente ansiosa? Qual é o impacto de uma decisão a partir do medo? A partir de pensamentos de medo? Então, vocês já estão conseguindo sentir a fórmula de vocês. Aí começa a pensar o seguinte: você cuida da tua empresa ou do teu trabalho? Como que você está cuidando da tua empresa? Como que você está cuidando do teu trabalho? Como que você está cuidando da sua mente? Quem é esse você que cuida? Quem é esse você que cuida do trabalho? Que cuida da empresa? Que cuida da mente? Como você cuida da mente? Quem é esse você que cuida e que diferencia tanto, às vezes, cuidar melhor de uma coisa e negligenciar a outra? Veja, a qualidade das tuas relações e das tuas ações na vida vai depender da sua qualidade mental. Qual que é o impacto de uma condução de vida a partir de uma visão ampla? Qual que é o impacto de uma decisão criativa? Qual que é o impacto de uma decisão inovadora? Qual que é o impacto na sua vida de uma decisão que se abre para o novo, que deixa vir o novo, que deixa vir o bem-estar? Conseguiram sentir a diferença? Mesmo que você não consiga identificar o que é esse novo ainda, mas você conseguiu sentir a diferença, a leveza que dá quando a gente começa a perceber isso e a mudar esse nosso padrão mental. E esse é o segredo da mudança na consciência e na mente. Quando a gente muda a consciência, a gente consegue modificar uma cascata de coisas que acontecem, que são as emoções, e, consequentemente, o nosso comportamento e os resultados. E é essa autonomia que eu quero que vocês desenvolvam, para saber tomar decisões que façam sentido no contexto único que cada um passa a cada instante. Porque não tem fórmula pronta, receita pronta. Tem fórmulas únicas. A cada instante a gente tá, é como se fosse aqueles tubos de ensaio de um laboratório de química borbulhando o tempo inteiro. Que a gente acrescenta, que nem uma poção mágica, sabe? Que a gente via sobrancelha de mosquito, unha de jacaré. E a gente vai colocando coisa e aquilo vai, né? As coisas, esses problemas, eles vão entrando e a gente vai fazendo fórmulas. E a gente precisa saber perceber isso e poder atuar nisso, porque não existe uma regra e uma coisinha pronta que você vai chegar e aplicar toda vez e ter o mesmo resultado. Não vai. A gente tem que ter essa autonomia, e é isso que eu desenvolvo aqui com vocês nesses encontros gratuitos há 2 anos. Eu faço e vou continuar fazendo, porque eu acho que é socialmente responsável isso da minha parte fazer. E na formação em saúde emocional, então, eu ofereço também para quem quer aprofundar esse caminho. E esse tema de hoje, a ansiedade, é assim,
Quem não tem? Quem aqui não tem ansiedade, não sente essa ansiedade? E essa reflexão, então, é fundamental para você sair daqui hoje sabendo identificar a ansiedade na tua vida, porque a gente primeiro precisa identificar o inimigo, saber identificar e saber como diminuir a ansiedade, tendo maneiras práticas de agir diante de um problema, que eu imagino que todos que estão ouvindo têm esse problema. Sabe qual é esse problema? O medo do futuro. A maioria das pessoas não sabe o que fazer com esse medo e vai vivendo com esse medo. Essa ansiedade, ela vai invadindo, influenciando toda a tua vida, porque ela vai entrando como uma erva daninha, assim, tomando conta. Esse medo do futuro, ele vai tomando conta, tomando conta, tomando conta, e ele influencia tudo. Porque a ansiedade, ela afeta a forma como você lida com tudo. Você vai responder na equipe de trabalho, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, a partir dessa ansiedade. Ela afeta até a sua motivação de se cuidar, de praticar exercício físico, afeta o sono, afeta a vida, até a ponta do dedo mindinho do pé, e desde as coisas mais sutis, como esses comportamentos e a nossa organização e como a gente lida com as coisas. Então, vamos para a reflexão de novo, vamos pensar lá. Reflete comigo. Como que está o seu corpo? Sua saúde? Saúde física, como é que tá? Como você tem cuidado do teu corpo, da tua saúde física? Como que vai a tua mente? O que que você pensa no dia a dia? O que que você pensou hoje? Qual o teor, qual a qualidade do que você pensou hoje? E as tuas emoções? Como vão? Como você vem sentindo as emoções? Então perceba, como você se sente é um reflexo da qualidade da tua saúde física e da qualidade da tua mente. Se você tem pensamentos muito positivos, prósperos, motivados, alegres e saúde física perfeita, você vai ter uma saúde emocional. Tuas emoções vão estar muito boas. Então, tuas emoções, como você se sente, essa qualidade depende dessa saúde física e dessa qualidade do que se passa na sua mente. Essa é a interface física e energética da emoção. Então, ter autonomia emocional é saber gerenciar essas fórmulas bioquímicas inconstantes que nós somos. E uma mente mais ordenada, mais calma, e a qualidade da tua consciência vão determinar a tua saúde emocional. E agora que vocês conseguiram perceber, então, o corpo, com essa reflexão, a mente e as emoções, vocês perceberam como se fossem três coisas separadas. Deu para a gente separar e sentir cada um, não deu? Parece que são três coisas separadas, só que elas interagem uma com a outra o tempo inteiro. A gente consegue colocar uma atenção e focar separado, mas agora a gente percebe que o resultado dessa interação é você. O resultado dessa interação somos nós. Nós somos o composto resultante dessa interação corpo, mente, emoções, gerando resultados o tempo inteiro. Então, vamos perceber a ansiedade nesses três lugares. A ansiedade está na mente, a ansiedade que você sente. Você sabe a tua ansiedade. Ela está na tua mente? Tá. Ela está no teu corpo? Tá. Tá também, porque você sente a falta de ar, o aperto no peito, a taquicardia, você sente o suor frio, tá? Então, ela também está no corpo. Tá nas emoções? Sim, porque essas emoções desencadeiam, a partir dessa mente ansiosa, esses sintomas no corpo. Então, veja como a gente precisa olhar para tudo isso, entender esse contexto. Então, vamos começar ordenando a nossa mente. O que que é ansiedade? Ansiedade é medo do futuro.
Ansiedade é você ter uma resposta fisiológica, porque você antecipa um perigo lá na frente. Você sente medo agora por alguma coisa que pode acontecer amanhã, mas talvez não aconteça, mas pode. Mas ela não aconteceu agora ainda. E essa é a diferença do estresse, e isso a gente precisa conversar aqui. Porque o estresse é alguma coisa que está desencadeando um desequilíbrio agora, nesse momento. Perturba o nosso equilíbrio homeostático. O que é isso? Nosso corpo ele precisa sempre se manter em níveis ideais. O açúcar, a nossa temperatura, a nossa acidez estomacal, nossos níveis de oxigênio. Tudo isso gera um equilíbrio. E uma queda, por exemplo, na temperatura, sentir fome, falta de alimento, tudo isso são estressores. Por quê? Porque está num desequilíbrio iminente, homeostático iminente. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa urgente agora para voltar a esse equilíbrio. Então tem um perigo real se algo não for feito nesse momento. Esse é o estresse. Porque se eu não me agasalhar, eu posso morrer de frio. Se eu não comer, eu posso morrer de fome. É a sobrevivência. O estresse, então, é essa resposta a alguma coisa que está acontecendo agora e que eu preciso tomar uma atitude agora para evitar prejuízo no futuro. A ansiedade, eu estou com medo de que aconteça algo no futuro, mas não tem nada acontecendo agora. O estresse é esse perigo acontecendo realmente agora. O estresse psicológico, da mesma forma, eu citei o estresse físico porque vocês conseguiram captar bem. Mas o psicológico vai ser a mesma coisa da queda de temperatura. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me agasalhar para não morrer? Como é que é o psicológico? Por exemplo, você tem uma pressão para terminar hoje uma proposta para o teu cliente, porque se você não terminar hoje, ou daqui a algumas horas, ou agora, de manhã ou de noite, a consequência é perder o cliente e muitas outras consequências, dinheiro e tudo mais que vem junto com isso, relacionamento e tudo mais. Então, como no caso da temperatura, um exemplo seria um problema na equipe, uma comunicação deficiente na minha equipe no trabalho, por exemplo. Não existe essa comunicação ela não está clara, ela vai gerar o quê? Um problema. E ele pode ser um fator que causa desequilíbrio, desregula o equilíbrio daquela equipe. Afeta a saúde emocional e a consequência, se não for feito nada a respeito dessa comunicação, por exemplo, na equipe, é a morte da equipe. A equipe vai se desmanchar, vai ter uma rotatividade de pessoas, vai faltar engajamento. E mesmo assim, o problema-chave, muitas vezes, esse ponto estressor, que é a falta de comunicação, pode permanecer nessa empresa. E veja, né, causando esse estresse psicológico, de falta de informações, sabe? Então, veja tudo que pode desencadear esse estresse. Então, essa dificuldade de comunicação, por exemplo, na equipe, aqui que eu citei de exemplo, ela pode ter uma raiz que simplesmente aquelas pessoas da equipe, o líder e a equipe em si, nunca foram treinados, não têm conhecimento da importância de como é a forma saudável de se comunicar. Então, tá aí mais um fator de que conhecimento, autoconhecimento, autodesenvolvimento é um estudo constante que a gente tem que ficar fazendo para a gente poder sempre melhorar. Bom, aí estou falando ainda do estresse. Então, tem um estresse que é bom também, que é aquele estresse que a gente sente, mas que é gostoso no fim das contas, depois que passa. Então, vamos lá, eu usei o exemplo da temperatura para dizer que se está muito frio, eu vou ter que buscar algo para não acontecer algo pior comigo. Esse estresse bom é assim, é uma coisa muito chata que eu tenho que fazer agora, mas depois vem algo muito bom. Por exemplo, organizar uma festa de aniversário, organizar um casamento, organizar a lua de mel, organizar as férias, certo? É muito chato, porque você tem que fazer muita coisa e você fica muito estressado com muita coisa, só que você tem uma recompensa feliz depois, tá? Só que esse é um estresse também, só que ele é positivo.
Aí vai somando com um monte de estresse que a gente tem ao longo do dia, que são coisas, preciso resolver agora porque a consequência é iminente, e a gente vai gerar o quê? Muito estresse. E muito estresse pode começar a gerar para a gente o medo de que algo lá no futuro vai continuar dessa forma, ou vai ser muito pior, a gente começa a gerar ansiedade a partir desse conjunto de estresse que não foram resolvidos. Mas vamos voltar aqui um pouco para a ansiedade. Vamos pensar junto. A ansiedade sendo o medo por algo lá no futuro, um medo agora por algo lá no futuro, medo agora por algo lá no futuro, será que ela não indica uma desconexão do agora? Ficar quieta para vocês pensarem. Pensaram? Então veja, será que essa ansiedade ela não está indicando uma desconexão do agora? Será que uma das práticas para a gestão da ansiedade poderia ser uma prática de conexão? O que vocês acham? Conexão com o agora, presença, conexão com propósito, conexão com algo maior. Porque se eu tenho um alinhamento com o propósito, eu me sinto conectada a algo maior. Se eu estou conectada no agora, a uma coisa forte, eu tenho mais confiança na caminhada e eu tenho confiança no futuro. Em conexão com a vida, eu tenho confiança na vida. Eu tenho mais flexibilidade de mudanças. Essa prática de conexão, ela pode ser uma prática muito saudável para a ansiedade. Quando a gente está alinhado com o que realmente importa para nós, a ansiedade diminui. E com essa reflexão, a gente pode olhar para a ansiedade como um sinal. Ó, eu tenho medo de XYZ lá no futuro. Então, significa que a ansiedade está me mostrando com holofote os meus medos. Nossa, que legal! Então, quando eu olho com mais clareza para os meus medos, essa ansiedade, ela também está me trazendo, está revelando o caminho para um estado de saúde emocional. Porque, veja, se eu sei qual é o medo, e eu sei que onde há medo não há amor, se eu for no caminho do medo, vou ficar ansiosa e com medo. E se eu olhar para o amor? O caminho que o medo revela é aquele que você pode trilhar com amor, com sentido. O que é esse amor? É conexão. Ao ouvir a si mesmo, ao perceber as próprias emoções, conseguir fazer leitura emocional, a ansiedade pode ser vista como um sinal de alerta sobre aquilo que tem que ser mudado. E você está tendo a bênção de ter o tempo, porque não aconteceu. Você só está com medo. Você tem tempo para poder olhar para isso, ou dissolver esse medo porque ele é impossível, ou mudar a sua rota, trazer conexão, caminhar com mais conexão e verdade e amor que a gente fala, né? Que essa energia do amor. Então, essa percepção toda aqui que a gente fez, ela requer o quê? Conhecimento, autoconhecimento e domínio de práticas para conexão. E aí, eu preciso fazer um parênteses agora, porque assim, essa aula ela é muito importante, esse tema. Eu preciso continuar a ansiedade. Só que eu estou falando de algo muito importante, que é a conexão e a prática da presença. E eu vou fazer um parênteses aqui para vocês. Eu vou avisar que a partir do mês de outubro todo, a partir da semana que vem, o mês de outubro tem 5 semanas, são 5 dicas, aulas que eu vou fazer toda quinta-feira nesse mês de outubro, só porque esse tema é muito importante. A conexão, a presença. Toda quinta-feira, às 8 da noite, vai ser no Insta, tá? Eu vou abrir o Instagram às 8 da noite, eu vou fazer uma aula rápida, de menos de meia hora, bem rápida, trazendo o quê? Uma prática para ser aplicada ao longo da semana. E ao longo de cada semana, vocês vão aplicando cada prática. Ao fim das 5 semanas que a gente tem em outubro,
você vai ter passado por uma transformação emocional. E vai ter uma grande chance de ter conseguido solucionar algum problema. Então, eu sugiro que vocês pensem num problema, sugiro que seja um problema que te deixa ansioso, e você vai fazer essa prática. Essa prática, ela se chama paciência, é uma prática que eu passei na formação, e essa prática paciência, elas são 9 passos para a presença e inovação. Então, cada aula dessas, 5, vai ter aula que vai ter um passo só, outra aula vai ter 2. Eu vou explicar esses passos que são o caminho, literalmente, passo a passo, para entrar nesse estado de presença, de conexão, para receber respostas, insights que surgem quando a gente está presente. Certo? Então, esse é meu presente do mês de outubro para vocês, porque fazendo essa aula da ansiedade, eu preciso trazer mais essa ferramenta da presença e da conexão. Só que não dá para eu explicar ela toda aqui e fazer, porque daí a gente foge do assunto e tem mais coisas para falar de ansiedade. Então, preparem-se. Eu vou mandar, depois que eu gravar no Instagram, cada aula, eu vou mandar lá no WhatsApp para vocês. Então, quem quiser participar desse desafio da transformação emocional, desafio da transformação emocional, entra no grupo do WhatsApp. O link para o grupo tá no site bioquimicadasemoções.com.br, em comunidade, como eu faço, ou lá no meu link da bio, também do Instagram, clicando em comunidade, como eu faço, entra no grupo. Esse grupo é fechado. Eu vou mandar toda semana lá essa aula, assim que terminar de gravar, e vou mandar algumas coisas para vocês também, tá? Agora eu vou trazer a nossa personagem Maria, lembra? Porque a Maria vai acompanhando nossas aulas para poder fazer a aplicação prática. Então, a Maria é a nossa personagem que sempre usa os conhecimentos, ela já teve mudança de hábitos, ela já trabalhou com a motivação. Então, a Maria, ela é uma pessoa que trabalha numa grande empresa, ela é muito dedicada, mas nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Dias é relativo. Ela estava sentindo muita ansiedade, sentindo que a ansiedade estava tomando conta da vida dela. Ela estava acordando com um aperto no peito, ela estava tendo essa sensação assim de angústia antes de ir para o trabalho. Aí ela chegava na empresa e a maior parte do dia ela se preocupava muito com os prazos e com uma ideia de que ia sempre dar errado. Então ela estava sempre com esse medo desse futuro, tá? E ela via a produtividade dela caindo. Ela não estava mais conseguindo render do jeito que sempre foi. E uma piora na vida pessoal. Ela começou a dormir mal, não conseguia mais ter aquele sono de qualidade. Ela começou a desgostar de algumas coisas assim que antes ela gostava de fazer, já não tinha mais sentido. A empresa da Maria, ela chamou a Júlia para dar um curso de saúde emocional nessa empresa. Ofereceu essa oportunidade para a Maria. E nesse curso, a Maria aprendeu que muita coisa acontece no nosso corpo, dentro e fora, que a gente não tem nem consciência. E isso eu já falei para vocês sabem, a Maria não sabia. Então, ela aprendeu que, no caso da ansiedade, o cérebro, como ele descarta muita coisa e só deixa aquilo que vai tendo mais importância para ele, no caso da ansiedade, alguma informação mereceu atenção. E essa informação não real, essa informação que não é o estresse, não é a coisa iminente, é algo lá, não passou despercebida, veio para a atenção. E essa informação acionou, ligou o interruptor de uma área do cérebro, principalmente de várias, mas principalmente da amígdala, que é uma área do cérebro que atribui valor, dá um valor de 0 a 10, vamos dizer, o que merece mais atenção e o que não merece, daquilo que o cérebro pôs à luz. Então, essa amígdala, ela dá um valor emocional, literalmente, porque ela, nossa, isso vale tanto, e dá-lhe modular a emoção, porque ela vai fazer com que outras áreas do cérebro e do corpo comecem a entrar em atividade a partir do recado que essa amígdala passa, tá? Para ajudar o quê? A gente a lidar com o que vai acontecer no futuro. Entende? Então a gente começa a fazer uma mudança real, fisiológica, com uma coisa que não aconteceu. Esse é o problema da ansiedade.
E essas são alterações que vão promover o aumento do alerta, aumento até da disposição, da execução, da energia, mas quando começa a se perpetuar, né, ficar muito tempo, a gente vai tendo consequências. Já vou falar dessas consequências. Vai mudando o padrão respiratório. E veja, esse alerta, ele também modula os pensamentos, fazendo a gente pensar nessa situação, colocar foco para tomar uma decisão. Só que veja, a gente está colocando foco para tomar uma decisão em algo que não aconteceu. Esse é o problema da ansiedade. E veja, quando a gente tem toda essa modulação, tudo isso ajuda a gente a simular como que a gente pode se sentir em diferentes situações, e isso, de fato, vai alterando como a gente vai se sentindo. Então, veja, aumenta esse tipo de pensamento e o resultado emocional dessas simulações, ai, vai acontecer isso, mas daí vai acontecer aquilo, mas daí o resultado emocional vai aumentar ainda mais o quê? Essas defesas, fazendo a gente enxergar mais perigo e responder as coisas com mais intensidade. E é aí que a gente começa a entrar nessa ansiedade que muitos de vocês estão e parece que não consegue sair, porque a gente não percebe que a gente está entrando nesse ciclo. O corpo, ele só quer que a gente resolva, que esse problema acabe. Só quer gerar benefício, ficar bem, gerar equilíbrio. O corpo está sempre tentando gerar equilíbrio. E, inclusive, afetando essas nossos processos mentais e de pensamento para que a gente possa achar uma solução e resolver isso para ele não ficar mais desencadeando tudo isso no nosso corpo. Então, geralmente, a gente só vai perceber todo esse processo que eu falei quando a gente tem sintomas mais fortes, que é um chacoalhão. Por exemplo, a gente tem insônia, que vai piorar ainda mais o quadro, vai entrar ali como um fator agravante. A fadiga, vai ter diminuição da memória, vai ter diminuição da regulação emocional, dessa capacidade da gente de se manter com saúde emocional, vai diminuir o nosso autocontrole, vai diminuir nossa capacidade de refletir antes de tomar uma decisão. E o que que eu encorajo muito? A autoobservação, para você saber perceber essa ansiedade quando ela surge. Prestar atenção aos sinais físicos que acompanham a ansiedade, a tensão muscular, por exemplo, a respiração acelerada, a inquietação, tudo isso é muito fundamental. Então, a gente precisa conhecer para perceber. Se não passa batido, se a gente não percebe, se a gente não conhece, a gente não vê. O ponto é que o medo, o estresse e a ansiedade, essas três coisas, sempre vão estar acontecendo com a gente, e elas não são ruins, porque foi o que eu falei. Elas querem fazer a gente chegar a solucionar desafios na vida. Mas a diferença entre ser saudável e benéfico ou não saudável e prejudicial depende da intensidade e da duração. Se você se estressa e resolve, relaxa. Se você se estressa e não resolve, não relaxa nunca. Por isso que eu falei lá em cima, quando eu expliquei o estresse lá no começo da aula, que o estresse é justamente o problema, porque a gente vai acumulando, não resolve, não resolve, não resolve, vai gerar ansiedade. É o que a gente chama de estresse crônico, que é o início da ansiedade. Então, agora, mais uma reflexão para vocês aqui, ó. Quais são os estressores? Lembra o que que é estresse? Algo que está acontecendo agora, realmente, e você precisa resolver agora. O que está acontecendo agora, que tem uma consequência logo para já, que você pode eliminar, resolver. Você consegue identificar o que te deixa estressado? Você consegue identificar estresses na sua vida? Então, se você conseguir identificar estresses e resolver alguns estressores, você já vai diminuir a sua ansiedade. Aí você consegue identificar também tua ansiedade. Pensa bem, você consegue identificar teus medos do futuro? E aí vem mais uma solução. Como que você pode prototipar um futuro?
fazer um protótipo, sabe? Tipo uma maquetezinha, assim, prototipar, planejar, fazer um protótipo de um futuro que você fique menos ansioso agora. Então, você prototipa lá tudo aquilo que pode dar errado, são as consequências de um monte de coisa aqui. Você prototipa esse futuro para você ficar menos ansioso agora, porque a ansiedade é medo do futuro. Então, você prototipa esse futuro e você vai ficar mais tranquilo agora. Então, eliminar estressor e prototipar um futuro vai te ajudar na ansiedade. Vocês estão, acho que, salvando isso aí, né? Senão depois assiste de novo e anota, porque essa aula, ela tá fantástica com tanto conteúdo. E voltando para Maria. A Maria, então, ela estava lá no curso, ela já tinha ouvido falar que quando a gente se sente ansioso, o corpo libera mais cortisol e adrenalina. Aliás, isso estava lá no livro Inteligência Espiritual como Caminho, que eu li o comecinho para vocês. O corpo libera mais cortisol e adrenalina, porque ele está se preparando para fugir ou para lutar. Mas lá no curso, a Maria aprendeu que quando a gente gera essa resposta de defesa contra algo que está ameaçando a nossa sobrevivência, também acontece uma ativação de regiões envolvidas com o aprendizado e a regulação emocional. O que significa isso? Significa que muito do que o nosso cérebro vê, entende, interpreta como perigo foi aprendido ao longo da nossa vida. Comecem a pensar. O aumento do cortisol vai favorecer a consolidação do aprendizado de medo e perigo. Mas a nossa parte que pensa, principalmente aqui nesse nosso córtex pré-frontal, a nossa parte que pensa, ela tem capacidade de modificar os circuitos envolvidos nessa resposta de defesa que foram criados ao longo do tempo de aprendizado. Então, a gente tem tanta capacidade que é possível deixarmos de sentir medo de alguma coisa. É possível, porque a gente começa a modular, modificar esse aprendizado. Por quê? A gente aprende a ter medo dos perigos por conta das nossas próprias experiências ou por observação da experiência de terceiros. O nosso cérebro, ele simula quando eu escuto uma história, vejo acontecer com alguém. Eu sempre digo, parênteses aqui, né? Sempre falo, nosso livro, Inteligência Espiritual como Caminho. Por que eu trouxe as histórias reais das pessoas? Porque história real, quando a pessoa lê, ela está fazendo simulação de um monte de coisas que ela não passou, algumas ela passou, mas ela já está trazendo aprendizado e o aprendizado de saída, porque nesse livro todo mundo traz como superou o desafio com essa inteligência. Então, ele mune a gente de muita ferramenta sem que a gente precise passar pelas experiências de dor. Bom, e é assim que a gente prevê perigo, tá? Com base nisso tudo, nos aspectos externos, nos internos, os intangíveis, tipo o tempo, a passagem do tempo, o dia da semana, várias coisas que passam batido da nossa percepção comum. E a gente aprende a ligar ou desligar essa resposta de defesa. Então, assim, a gente é constituído e vai fazendo. Então, a infância, por exemplo, quem tem filho pequeno, a infância é um período crucial para esse desenvolvimento da regulação emocional e da capacidade de lidar com essas situações desafiadoras. A hiperproteção ou a falta de proteção, tá vendo? Elas não vão conseguir formar esse aprendizado necessário. Vai ter um aprendizado distorcido, que pode predispor a uma ansiedade depois. Então, a gente tem uma tendência à ansiedade genética, 35%, mas o desencadeamento da ansiedade, 65% é influência de fatores ambientais e de experiência de vida. E aquele que é genética, ele depende também de fatores para desencadear, então também depende de fatores ambientais. Então, assim, com esse conhecimento agora, a gente consegue entender o quê? Que o perigo vai ser visto de forma diferente por cada pessoa. A intensidade, a forma com que as pessoas lidam com essas situações é única
para cada um, porque são contextos complexos que podem ser interpretados de diferentes maneiras por pessoas que têm diferentes experiências de vida. E regular as emoções é algo treinável. Esse medo, mudar o medo é algo treinável e pode ser aprendido. A pergunta que não quer calar. Qual é a pergunta que não quer calar? Como que eu faço para lidar com ansiedade? Como eu faço para lidar com estresse? Como eu faço para lidar com ansiedade? Essa é a pergunta. Eu já falei várias coisas aqui no início, até agora, dessa aula, mas a resposta resumida é o aprendizado e autonomia emocional. Aprendizado te dá autonomia. Eu sei usar o componente certo para a fórmula que está ativada naquele momento. É assim que você faz para lidar com a ansiedade. Aprendendo, autoconhecimento, buscando. Quando os mecanismos de regulação e aprendizado emocional estão desregulados, esses mecanismos que a gente foi falando aqui, esse mecanismo de aprendizado está desregulado, vai abrir a porta para o transtorno mental. Aí vem o transtorno de ansiedade, tá? É a ansiedade como um transtorno. A mente está disfuncional porque aquele funcionamento não funciona. Cerebral se moldou disfuncional. Aí esse transtorno diagnosticado por um profissional vai ter sintomas mais intensos, como as fobias, o pânico, aquele ficar mudo, não sai a voz, trava de verdade, tem algo muito sério acontecendo, uma ansiedade da separação, entre outras coisas. O que que vai diferenciar entre um transtorno de ansiedade e os sintomas de ansiedade que todos nós sentimos é o nosso contexto de vida e que a pessoa se encontra, né, o contexto que a pessoa está, e os gatilhos que vão desencadeando essas reações emocionais, essas reações físicas, essas reações mentais. E esse diagnóstico, então, nesse caso, é feito por profissionais capacitados. Tá vendo a importância da gente se conhecer, saber se observar? Porque eu consigo, olha tudo que a gente está vendo hoje, eu consigo dimensionar até o nível da minha ansiedade e se eu preciso buscar ajuda. Porque muita gente não busca e fica num transtorno de ansiedade e não vai conseguir sair dali sem buscar ajuda. Então, a gente também tem que ter essa autonomia para poder discernir o que que eu vou agora, eu preciso. Isso aqui é assim, isso já está demais. Isso aqui eu preciso de uma intervenção diferente do que só eu posso fazer. E aí que a Maria conseguiu ampliar essa capacidade dela de perceber lá no curso, porque ela foi entendendo tudo isso. Parecia que ela conseguia ver mais do que antes. E esse conhecimento permitiu ela a conseguir identificar o que para ela desencadeava aquela ansiedade. E aí ela identificou o gatilho dela. O gatilho da Maria, que desencadeava toda aquela ansiedade, era não ter controle nas coisas, as situações fora do controle. E outros colaboradores da empresa foram identificando os gatilhos deles, também usando a percepção, e alguns identificaram que um gatilho era assim, não ter clareza daquilo que está por vir, vai dar medo, medo do desconhecido, medo de não dar conta de tudo, uma sobrecarga, porque você não sabe de fato se você vai dar conta daquelas coisas que você se propôs ou que você assumiu para fazer hoje. Então você tem medo lá no futuro de não dar conta, de não ter dado conta. Isso é muito importante, porque hoje, aqui um parênteses também, hoje em dia, com tanta coisa, tanta rapidez, esse mundo veloz que a gente está e ansioso, a gente acaba pondo, querendo pôr mais coisas no tempo que nos é humanamente possível de fazer. Esse é um ponto crucial para gerar ansiedade. Outro gatilho, a opinião dos outros, medo de ser julgado. Então, quando vai ficar de frente para outras pessoas numa reunião de trabalho ou na rede social, aquele medo do julgamento vai gerar ansiedade. E a Maria
que ela fez? Como ela identificou que o gatilho dela era o não controle, não ter controle das coisas, ficava fora daquilo que era possível, então ela começou a fazer o quê? Ela começou a fazer um plano mais realista para o agora, para ela ter mais sensação de controle. Ela dividiu o trabalho em etapas, e cada etapa que ela ia fazendo, aquela sensação da sobrecarga diminuía, e a sensação de estar no controle da situação, de estar dando conta, ia acontecendo. Então, ela ia reduzindo aquela ansiedade. E ela também começou a prestar mais atenção no corpo dela. E sempre que ela sentia o aperto no peito, o que a mão começava a suar, ela fazia aquela técnica da respiração, que ela aprendeu no curso, que eu ensinei para ela, né? Mas que eu coloquei no post, um post do Instagram, do dia 19 de agosto. Vocês podem ir lá olhar depois. Quando eu terminar aqui, eu vou colocar lá nos stories do Insta, tá? Esse exercício, essa prática. Mas como é que é? Você inspira contando até 4. Aí segura e solta contando até 4. Se você faz isso algumas vezes, vocês podem ir fazendo, eu não posso porque eu tenho que falar. Mas se vocês vão fazendo 4, segura 4. Você pode fazer 4, segurar um pouquinho e soltar 4, ou fazer 4, segura 4, solta 4, como você quiser. Esse controle na respiração, ele vai modificando o nosso corpo. E aí ela fazia isso, até mesmo em reunião. E um outro grande aprendizado da Maria foi aceitar que ela não podia controlar tudo. E isso, antes do treinamento dela em saúde emocional, gerava uma enorme ansiedade. Mas depois que ela ampliou a consciência, que ela dimensionou a individualidade dela num contexto mais amplo no qual estamos inseridos, ela deixou de querer ter o controle de tudo e conseguiu ver que ela tem controle de algumas coisas. Então, ela se perguntava sempre: o que que eu posso controlar agora? E aí, ela fazia esse dimensionamento. Sempre que começava a se preocupar com coisas fora do controle, ela focava naquilo que estava sob a sua responsabilidade, ajustava e conseguia manter, então, a produtividade dela. E ainda mais, ela conseguiu fazer pequenas pausas no meio do dia, durante o dia, para tomar um café, 10 minutos, fazer essa respiração, sabe? E aí ela começou a ser reconhecida pela calma que ela estava, pela condução centrada, conectada em situação de pressão, pela habilidade de conseguir manter o foco, mesmo nos momentos desafiadores. E até a vida pessoal dela melhorou, porque ela conseguiu aplicar essa autorregulação em casa, está mais presente, conectada com o filho, a comunicação com o marido melhorou, o tempo de qualidade, a realização das atividades. Então, veja, como que a gente pode atuar frente à nossa ansiedade? A gente vai cuidar de todas as pontas. Lembra que a gente falou o físico, o mental, o emocional? A gente vai atuar em todos. Exercício físico vai ajudar a regular. Sim, sono fundamental, precisa acontecer. Nutrição e água. Tudo isso faz o cérebro operar de uma forma mais funcional. A parte física, a psicoterapia com profissionais capacitados, escolham bem o profissional, tenham esse discernimento do que serve para você, discernir uma pessoa que se conecta, que é capaz de te entregar um resultado, psicoterapia, psicólogos, ou outras intervenções terapêuticas, porque algumas não substituem. Na verdade, nada substitui o que é. A psicologia é uma ciência, então não vai ter substituto, mas você pode ter outras coisas que vão trabalhando o teu lado racional para você reavaliar o contexto. E isso que a gente está fazendo aqui também, por exemplo, ajuda, porque é o conhecimento, a experimentação que a gente está trazendo quando a gente entra em reflexão, agora, quando a gente vai fazer a prática já, essa aplicação prática na vida e no seu contexto, testando o que faz uma mudança saudável na sua fórmula única. Medicamentos também podem auxiliar e precisam ser tomados quando indicados por um profissional capacitado, por favor, porque tem gente que
não quero, mas é fundamental porque ele vai lá direto naquela bioquímica, muda. No que muda, você consegue fazer toda uma neuromodulação. Você cria os novos caminhos saudáveis com a psicologia, e aí você pode parar, talvez, depende, claro, com a medicação, e você já está com os novos caminhos. Precisa muitas vezes dessa abertura, sabe? Então, a pessoa tem que conseguir perceber o seu contexto atual e ter a capacidade de responder adequadamente aos potenciais perigos, ter condição de autocondução. E isso requer aprendizado, que é o que eu trouxe aqui, que é o que vocês já não vão mais desver. E a forma como eu gosto de trazer esse conhecimento para vocês é assim, com conteúdo rico, lógico, coerente e com práticas, né, que a gente vai experimentando, pensando e refletindo. E eu sempre gosto de emocionar esse aprendizado, porque é isso que vai consolidar essa nova cadeia neural. E agora, por isso mesmo, a gente vai para a nossa prática. Nós vamos transformar nossas emoções por meio de uma prática. Certo, pessoal?